aí, galera, beleza? Estamos aqui mais um dia. Vamos começar o culto de noite aí. Vamos dando início com a oração. Se vocês puderem, esteja no celular, no computador, na TV, acompanhar o culto realmente, quando for oração, orar, louvor. Sei que é meio complicado em casa, mas é bem legal se a gente consiga acompanhar, né, o culto do jeito que é mesmo, porque mesmo presencial ou em casa, Deus está e o culto é o mesmo, né? Então vamos tentar aproveitar o máximo possível esses cultos online, beleza? Falei demais, vamos dar uma orada aí. Pai, estamos aqui, Pai, diante de Ti, meu Pai, todos unidos, meu Pai, crendo, meu Pai, no sacrifício de Jesus, Pai. Estamos aqui hoje, meu Pai, é porque o Senhor nos amou primeiro, Pai, o Senhor nos ama, meu Pai. E a gente não tem nenhum mérito nisso, meu Pai, ao contrário, meu Pai. O Senhor vê na gente como a gente era, meu Pai, entregou seu próprio Filho, meu Pai, porque a gente mesmo não tinha condição nenhuma, meu Pai, de estar na sua presença, meu Pai, de sermos salvos, Pai. E através do seu amor, meu Pai, que estamos aqui hoje, meu Pai, através do sacrifício de Jesus, meu Pai, onde Jesus adquiriu, meu Pai, todos os direitos, meu Pai, todos os direitos estão na mão de Jesus nesse momento, Pai. Direito de cura, meu Pai, direito de salvação, de bênção, de livramento, meu Pai. Todos os direitos estão ali na mão de Jesus, meu Pai. E através desses direitos, meu Pai, eu te peço, meu Pai, conduza esse culto, meu Pai, que não seja a gente, meu Pai, mas seja seu Espírito Santo, meu Pai, tendo livre curso, meu Pai, conduzindo, meu Pai. Meu Pai, que o Senhor esteja nos louvores, meu Pai, que o Senhor esteja conduzindo a palavra, meu Pai, porque sem o Senhor, meu Pai, a gente não é nada, meu Pai. Somos dependentes de Ti para todas as coisas, meu Pai. Então eu te peço, meu Pai, abençoe esse culto, meu Pai, através, meu Pai, do seu amor, dos direitos adquiridos ali na cruz, meu Pai. Assim eu te peço, meu Pai, e já te agradeço, meu Pai, em nome de Senhor Jesus. Amém. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade liberta meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e
esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade liberta meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Contemplo uma geração chegando a um lugar com a mesma fé, a mesma fé. Vejo um avivamento através da oração, e então buscamos ajoelhados. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Sará.
para que eu possa ver. Ensina-me a amar com teu amor. Que eu me importe mais com o que é teu, e tudo que sou seja pro teu reino. Que o meu caminho ao teu lado seja eterno. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. No começo do mês de março, eu peguei Covid, né? E antes de eu pegar Covid, Deus, ele falou comigo. Mas ele falou comigo assim de uma forma que eu não entendi muito bem. Foi um sentimento que Deus colocou no meu coração. E foi um sentimento estranho, assim, diferente do que Deus já tinha falado comigo outras vezes. E aí, eu fui no hospital, todo aquele processo, fiz o teste, comecei a tomar os remédios. E quando foi no terceiro dia, mais ou menos, eu comecei com umas dores no corpo, assim, muito fortes. E foi muito difícil, porque, assim, eu não tive, graças a Deus, nenhum comprometimento no pulmão. Mas eu tinha dores absurdas no corpo e eu tinha febres muito altas. E, por conta disso, eu também tive um problema no estômago. Então, tudo que eu comia ou bebia, eu passava mal, passava muito mal. E aí eu fui ficando muito fraca e muito debilitada. Muito, assim, a ponto de nem conseguir quase caminhar. E aí foram os dias passando, e quando foi num sábado, foi o dia mais difícil para mim, porque eu já não tinha mais esperança de que aquilo ia passar, eu não conseguia orar, e foi muito difícil aquele sábado. E aí, eu conversando com o Marquinhos, ele falou uma coisa, eu estava muito, muito, assim, zoada mesmo. E aí, o Marquinhos falou uma coisa para mim que foi assim, a gente estava conversando e ele falou assim, que Deus não erra. Você está passando por isso, mas Deus não errou. Você está passando isso como uma consequência que a gente tem que viver. E aí, quando eu fui dormir, eu não estava conseguindo orar, não estava conseguindo ouvir a palavra. Tudo que o pastor manda a gente fazer aqui, eu estava fazendo tudo o contrário. Porque eu estava, assim, muito zoada mesmo. E aí, nesse dia, eu fui orar na hora de dormir, assim, na hora de deitar. E eu pedi para Deus, Deus me fez lembrar também nesse dia, daquilo que Ele tinha me falado lá na frente, antes de eu pegar o Covid, daquele sentimento, daquela sensação. E aí, com isso, eu orei, né, no sábado e falei para Deus que eu não estava aguentando mais tudo aquilo, embora eu não tivesse o problema respiratório, eu tinha muitas dores no corpo. E eu falei para Deus que eu não aguentava mais aquilo, mas que o que Ele tivesse para mim, dali para frente, que fosse feita a vontade dEle. Que estava muito difícil para mim mesmo, mas Ele sabia de todas as coisas. E aí,
passou, e no domingo de manhã eu voltei para o hospital. Aí eu orei, eu falei, nossa. E no domingo de manhã eu tive que voltar para o hospital para tomar os medicamentos na veia, porque eu estava passando muito mal mesmo. E fiquei lá no hospital umas 5 horas, mais ou menos. E fiquei sozinha, porque o Marquinhos não podia entrar. E mesmo assim, eu não estava com a fé toda que a gente escuta o pastor falar, que a gente tem que ter pensamento de paz, eu não tinha. Mas eu tinha uma certeza no meu coração que Deus, ele não perde o controle das coisas. Eu estava passando aquilo, mas ele não tinha me abandonado. E aí eu tomei os medicamentos, a médica me deu algumas orientações, tomei mais alguns remédios, levei mais alguns remédios para tomar em casa. E aqueles sintomas foram passando realmente ao longo do dia. As dores foram diminuindo e foram passando. Mas eu ainda tinha muita febre de noite. Todas as noites, durante o dia eu passava bem e todas as noites eu tinha uma febre muito alta. E aí, no último dia que eu tive febre, eu deitei e eu não conseguia dormir. Eu não durmo muito bem, né? Eu não conseguia dormir. E nesse dia eu dormi. Dormi assim, apaguei. E no meio da madrugada, eu senti a febre passar. Sabe? Eu senti, assim, claramente que a febre estava passando. E na hora que eu senti isso, Deus falou para mim, acabou, passou. Tipo, você está melhor, já era, não tem mais nada. E o que eu quero dizer com tudo isso? Eu tive dias muito difíceis. Embora eu não precisei ficar internada, embora eu não tive complicações, o fato de eu ter as dores e de eu ter o problema de passar mal, eu tinha muito vômito, isso me deixou muito fraca. E mesmo assim, eu não tive pensamentos de paz, como o pastor ensina, eu não consegui orar, como o pastor fala, mas eu tinha certeza que, independente do que acontecesse na minha vida, era Deus que queria, porque Deus, ele não abandona a gente. Deus, ele não perde o controle da nossa vida, ele não esquece da gente em nenhum momento. Então, assim, esse é um momento que a gente está passando que é muito difícil. Todos nós estamos passando algum momento difícil. E que a gente possa ter a certeza que, independente do que aconteça, é a permissão de Deus na nossa vida. É o trabalhar de Deus na nossa vida. Pode ser que nesse momento a gente não entenda. Mas lá na frente a gente vai entender. Lá na frente vai ter um porquê de tudo isso. Então o que eu queria deixar aqui para vocês é que a gente tem que dar graças e agradecer por tudo. E isso é muito fácil a gente fazer quando está tudo indo muito bem. Mas quando não está, muitas vezes a gente não consegue. E por mais que a gente não consiga agradecer, a gente tem que ter no nosso coração a essência da palavra. E saber que Deus tem o controle de todas as coisas na nossa vida. E tudo que Deus faz é bom. Independente se nesse momento não pareça bom, lá na frente vai ter um porquê. E Deus, ele vai mostrar para a gente por que a gente passou essa situação. E é isso que eu queria falar. Amém? Não há amor maior, não há amor melhor, nada se compara, és a nossa esperança. Tua presença, ó Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença,
presença, ó Deus. Teu Espírito é bem-vindo aqui. Vem com tua graça e teu poder fluir. Aquece o amor em nossos corações. Inunda-nos com tua presença, Senhor. Não há amor maior, não há amor melhor, nada se compara, és a nossa esperança. Tua presença, ó Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, ó Deus. Teu Espírito, Pai. Teu Espírito é bem-vindo aqui. Vem com tua graça e teu poder fluir. Aquece o amor em nossos corações. Inunda-nos com tua presença, Senhor. Teu Espírito é bem-vindo aqui. Vem com tua graça e teu poder fluir. Aquece o amor em nossos corações. Inunda-nos com tua presença, Senhor. Temos provado, Pai, da tua glória, Pai. Temos provado quão real és tua presença. Temos provado a sua glória e bondade. Temos provado quão real é tua presença. Temos provado a tua glória e bondade. Temos provado quão real é tua presença. Temos provado a tua glória e bondade. Temos provado quão real é tua presença. Temos provado a tua glória e bondade, Senhor. Teu Espírito é bem-vindo aqui. Vem com tua graça e teu poder fluir. Aquece o amor em nossos corações. Inunda
nos com tua presença, Senhor. Jesus, preciso tanto me mudar. Quem subirá monte do Senhor? Quem entrará no santo lugar? Quem subirá Senhor? Quem entrará no santo lugar? Eu quero um coração puro e um espírito reto. Eu quero um coração puro e um espírito reto. Jesus, preciso tanto me humilhar. Preciso tanto mudar. Jesus, preciso tanto me humilhar. Jesus, preciso tanto mudar. Quem subirá Senhor? Quem entrará no santo lugar? Quem subirá monte do Senhor? Quem entrará no santo lugar? Eu quero um coração puro e um espírito reto. Eu quero um coração puro e um espírito reto. Eu quero um coração puro e o espírito reto. E o espírito reto. E o espírito reto.
ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Pai, a tua presença, Senhor, é o único lugar, Senhor, que nós precisamos, meu Pai. Este é o lugar, Senhor, no qual nós nos sentimos muito bem, Senhor. Este é o lugar, Senhor, onde nós nos sentimos pleno, Pai. É neste lugar, Senhor, que nós nem mesmo, Senhor amado, somos capazes de sentir as dores, meu Pai, porque quando estamos diante da Tua presença, Senhor, parece que todo mal se dissipa, Senhor, parece que toda dor, Senhor amado, se torna insignificante, Senhor, diante da Tua grandeza, diante do Teu amor, diante da Tua graça, diante da Tua face, Senhor. E hoje nós Te contemplamos, Pai. E se o Senhor disser a nós, como o Senhor já disse a tantos, o que quer que eu te faça, Pai, ainda que tenhamos, Pai, muitas necessidades, ainda que necessitemos de cura, ainda que necessitemos de ar para respirar, Senhor, quantas pessoas estão assim nos hospitais, ainda, Senhor amado, que estejamos necessitando de um recurso devido dívidas diante da situação que vivemos, Pai, ainda, Senhor, que possamos enfrentar qualquer drama, Senhor, nas nossas famílias, Pai, nas nossas casas. O que nós queremos, meu Pai, acima de todas essas coisas, Pai, é ficar na Tua presença, Senhor. É estar nos Teus átrios, Pai. É disso que nós necessitamos, e isso vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar, Senhor. Nós bem sabemos que o Senhor pode nos dar tudo aquilo que necessitamos, Pai, mas melhor é estar ao Teu lado e ouvir a Tua doce voz, melhor é estar ao Teu lado e ouvir as Tuas palavras de vida eterna. E o que o Senhor tem para nós é muito maior do que podemos pedir, pensar ou até mesmo sentir, Pai. Então, Senhor, se o Senhor nos pergunta hoje o que queres que eu te faça, Senhor, nós queremos dizer, queremos estar na Tua presença, Senhor. E isso nos basta, isto nos é suficiente, Pai. Por isso, Senhor, não queremos sair dos Teus átrios, não queremos sair de diante da Tua face, do Pai de amor, Senhor. Esta é a nossa canção, essa é a nossa oração a Ti, o nosso louvor a Ti, Pai. Glórias ao Teu nome, Senhor. Jardim, Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que eu tenho, em troca do amor eu falharia.
pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Oh, e ser achado nele. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, nós continuamos na Tua presença, Senhor. Aonde, Senhor amado, queremos estar por toda a eternidade, Pai. Não há outro lugar melhor, Senhor amado, do que estarmos na Tua presença, Pai. Que Tu possa revelar a nós agora a Tua palavra, Senhor amado. Que sejas Tu aqui, Senhor amado, falando conosco tudo que é necessário, Senhor, tudo que Tu queres, Senhor. Que não seja nada do homem, Senhor, tudo de Ti, Senhor. Abra os nossos corações, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, e que a Tua palavra possa entrar em cada coração, Senhor. E que Teu Espírito Santo, que é a água, possa estar regando, Senhor, em cada semente, em cada coração, Pai, para que assim dê o fruto para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, fale conosco, Pai. Amém, Senhor. Amém, galera. Paz do Senhor de novo. Aê, mó muvuca aqui pra falar amém. Não tem ninguém, né? Mó estranho. Deixa eu tomar uma aguinha. Eu queria primeiro ler um versículo aqui com vocês, que fica lá em 2 Timóteo 1:7. Amém? Esperar a igreja aqui abrir a Bíblia. A igreja, eu e a Vânia, né? Amém. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Eu queria pegar primeiro essa parte aqui que a Bíblia, que Paulo fala aqui, né, para Timóteo. Porque Deus não deu espírito de temor. Porque Deus não nos deu um espírito de temor.
Primeiro, para a gente entender essa parte de espírito, para ficar uma forma mais... Por exemplo, eu tinha um espírito muito competitivo, né? Graças a Deus, Deus está me libertando desse espírito competitivo. Eu queria competir com tudo, cara. Eu tinha um espírito de competição até com as pessoas que não estavam competindo nada comigo. Por exemplo, várias vezes eu parava de moto do lado do motoqueiro, o cara não tinha pensado nada, velho. Mas na minha cabeça já tava, mano, eu vou ter que ganhar desse cara aqui na moto, velho. Então o farol abria, eu tinha que acelerar, tinha que ir na frente do cara. Só que o cara nem pensou em nada. Eu que tinha esse espírito competitivo, pra tudo. Então em tudo eu queria, de alguma forma, ser competitivo. Seja em esporte, seja pra tudo. É engraçado, né? Porque com esse espírito competitivo, eu ficava nervoso em um monte de coisa, cara. Eu queria ser primeiro em tudo. Eu queria... Então, em qualquer situação, eu tinha esse espírito competitivo. Por exemplo, o Gustavo, um tempo atrás, o nosso pastor Gustavo, ele tinha um espírito vingativo, né? Que a gente fala, né? Em tudo ele queria colocar vingança, velho. Tipo, você derramava água sem querer no pé dele, ele já pensava, mano, eu vou ter que ser vingativo com o cara, tá ligado? E aí, em tudo. Qualquer coisinha que você dava alguma brecha pro Gustavo, ele tinha esse espírito de vingativo, né? Então, ele queria vingar você em alguma situação. E é engraçado que o Gustavo, ele conseguia lembrar de uma situação de anos atrás. Por exemplo, você derrubou água no pé dele há 3 anos atrás. E aí ele esperava você esquecer aquele fato pra fazer a vingança em você. Falou, mano, já esqueci isso, Gustavo, já faz anos que... Mas ele não, ele... Então era uma forma de espírito que ele tinha ali. Um espírito que eu... O Renan tem um espírito engraçado, de comédia, né, velho? Tipo, pra tudo ele consegue colocar uma coisa que fica engraçada. Eu lembro de uma reunião que a gente tava do Inote, né? E o Gustavo tava falando uma coisa mó séria de uma pessoa, tipo, uma coisa mó triste, tipo, mano... E aí todo mundo com a cabeça baixa, assim, tipo... Aí o Renan solta uma palavra, mano, todo mundo chora de rir, velho. Eu falo, mano, como que o Renan consegue, velho? Em tudo ele consegue. Então, esse espírito que fala aqui de temor, é isso. Só pra gente entender aqui, né? Temor, a gente pode colocar em 2 situações. Até no dicionário, cara, é engraçado. Eu fui dar uma lida no dicionário também, e no dicionário fala em 2 situações do temor. Vamos lá, só pra... Primeira interpretação que a gente pode colocar para temor. Falta de tranquilidade, sensação de ameaça, susto, medo. Então seria essa a primeira versão de temor, tá? A segunda versão de temor, no próprio dicionário, fala o seguinte: sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. E aí a gente pode colocar uma outra coisa aqui: zelar ou, né, tipo, perder ou desagradar a Deus. Então, na versão na Bíblia aqui, a gente pode se colocar em 2 situações esse temor, né? E esse espírito de temor que está falando aqui, que Deus não nos deu um espírito de temor, é esse espírito de medo, né? É essa primeira interpretação aqui, falta de tranquilidade, de repente medo, alguma situação que a gente... Agora, pelo menos na pandemia, né? Tem um pessoal que está hospitalizado, um pessoal que está perdendo emprego, tem um pessoal que está, de repente, sendo despejado e assim vai. Então, nesse momento de pandemia, muita gente começa a ter o espírito de medo, né? Você começa a ter medo por tudo. Você começa a ter, nesse sentido de medo, você começa, poxa vida, mano, eu tenho medo de perder meu emprego. Então, de repente, você começa a zelar tanto pro seu emprego que é algo que você... Parece que é uma coisa boa, mas é porque você, no fundo, tem medo de perder as coisas, né? Você começa a ter uma ameaça de medo para tudo. E assim como, de repente, eu estava comentando que o Gustavo ele tinha o espírito vingativo, né? Graças a Deus, Deus libertou ele. Até porque esses dias eu vi o pessoal fazendo um monte de coisa com ele e o Gustavo mó de boa, né, mano? Não fez mais nada. Eu falei, olha, o Gustavo mudou, né, mano? Tá, Deus... Dessa mesma forma, às vezes a gente tem esse espírito e a gente começa a ter medo de um monte de coisa. A gente começa a querer zelar por um monte de coisas dessa terra mesmo, né? E a gente pega essa parte de temor aqui, isso que Paulo fala aqui para o Timóteo, é nesse sentido, espírito de temor, espírito de medo, né? E a gente começa a ter medo de tudo.
Por exemplo, você começa a ter medo de perder dinheiro, porque nessa pandemia não está tão bom, né? Você fala, poxa, mas se eu perder dinheiro, o que vai me sustentar? E a gente acaba esquecendo que quem nos sustenta é Deus. Não é o nosso emprego, não é a nossa formação, não é, de repente, a herança que os nossos pais deixaram, ou qualquer outra situação. E a gente começa a ter medo de tudo. Por exemplo, você começa a ter medo de ficar solteiro, às vezes, né? Nessa pandemia, você fala, mano, se eu ficar solteiro em casa, sozinho, mano, deve ser mó deprê. E aí você começa a ficar com medo de um monte de coisa. Tudo vai gerando medo. Para você começa a ter um espírito de medo, né? Você tem medo de sair de casa, você tem medo de perder o emprego, você tem medo de perder sua família, você tem medo de repente, perder dinheiro, perder as amizades e assim vai. E aqui Deus fala que Deus não nos deu esse espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. E um detalhe aqui na Bíblia, só para a gente entender, toda vez que na Bíblia está escrito espírito com letra minúscula, com E menorzinho, se refere ao nosso espírito ou algum tipo de espírito sem ser o Espírito de Deus, o Espírito Santo no caso, né? Igual eu falei aqui, hein? Muitos de nós temos algum tipo de espírito, né, velho? Tipo, espírito de velho, né? Espírito e assim vai, né? Só que Deus, Ele não nos deu esse espírito de temor. Mas, poxa, na Bíblia relata muito sobre temor, sobre às vezes temer a Deus, sobre temor do mal, e assim vai. E é isso que a gente vai tentar entender um pouquinho hoje. Eu queria ler aqui com vocês em Provérbios, só para a gente entender Provérbios 1:33. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Aquele que der ouvidos, né? Ele estará descansado do temor do mal. Então, temor, o mal tem um temor também. E disso, quando a gente der ouvidos à palavra do Senhor, e é bem engraçado porque aquilo que Deus ele colocou no meu coração, ele se encaixa bastante com o testemunho da Vanildes, né? Mais pra frente a gente vai entender o porquê. Então, o temor do mal, existe também o temor do mal. Existe o nosso temor. E também existe o temor de Deus. E é isso que a gente vai entender um pouquinho hoje. Nessa parte do temor do mal, da mesma forma que existe o temor de Deus, existe o temor do mal. E o temor do mal é o contrário do temor de Deus. E aí, mais para frente, eu vou explicar o que é o temor de Deus e a gente vai entender o que é o contrário do temor do mal. Mas só para a gente continuar mais um pouquinho, qual que é o temor que a gente tem que ter, né? O pastor Takayama, o pastor Celso, o pessoal está até pregando bastante esse tempo, né? Fala que a gente tem que temer a Deus. Só que com qual temor que a gente tem que temer a Deus, né? Porque aí entra naquelas duas formas que eu expliquei que você pode entender como temor. Temor 1, medo, falta de tranquilidade, sensação de ameaça e assim vai. Ou temor 2, né? Sentimento profundo de respeito. Isso aqui é o que fala no dicionário, olha que legal. Sentimento profundo de respeito e obediência a Deus. Zelo por Deus. E quando a Bíblia fala aqui, que inclusive o pastor Takayama ele vem falando direto sobre temer a Deus, é esse tipo de temor que a gente tem que ter, né? E às vezes a gente confunde os temores que a gente tem que ter por Deus. A gente começa a ter medo de Deus, né? A gente costuma, quando fala ali, ó, em Salmos 25, 14, só pra gente... vamos ler primeiro aqui, ó, 1 João, só pra gente não se perder aqui. 1 João 4,18. 1 João 4,18. Às vezes a gente começa a ler temor na Bíblia e a gente começa a confundir, né? Vários tipos de temor e tal. Por exemplo, esse aqui, ó. 4,18, tá? Na caridade, em algumas Bíblias fala no amor, né? Vou ler aqui no amor, tá?
No meu está na caridade. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. Desculpa. E o que teme não é perfeito em amor. Opa. Mas, poxa, aqui fala de temor. Só que qual tipo de temor aqui está falando na Bíblia? Aqui se refere a esse tipo de temor de medo. O temor que a gente tem, dia após dia, a gente surge um temor. Você fica doente, assim como a Vânia ficou, e às vezes a gente tem o temor de morrer, né? A gente começa a ficar com medo, começa uma sensação ruim na nossa vida, né? Você vê aí que o desemprego está grande, você começa a ficar com medo. Você começa, poxa vida, vou ficar desempregado. Você começa a ver a fome aí, o pessoal passando fome, etc. Você acaba achando que você vai passar fome. Você vê o pessoal sendo despejado das suas casas e a gente começa a ter esse sentimento de medo. Só que aqui fala, o amor lança fora este medo. O amor de quem? De Deus. Poxa, então não é pra gente ter temor? Mas, vamos só pra gente entender aqui, só pra não ficar... Salmos 25, 14 fala o seguinte... Salmos 25, 14, vamos lá. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele fará saber os seus consertos. Poxa, mas aqui o temor, o segredo do Senhor é para os que o temem. Então aqui parece que fica meio confuso, né? Você fala, pô, tem que ter temor, não tenho que ter. Como que é esse negócio? O temor que a gente tem que ter é esse temor, a segunda parte que eu expliquei. Profundo respeito pelo nosso Pai, um profundo vontade de não desagradá-lo a Deus, né? Assim como Davi. O que Davi mais temia era perder o Espírito Santo, a Bíblia fala, né? Lá em Salmos, acho que 51, em algum versículo, deixa eu ver se eu anotei Salmo 51. Não anotei. Mas lá em Salmos, acho que é 50 ou 51, ali o Davi fala, né? Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. O que ele tinha mais temor era perder o Espírito Santo dele. Então, existem dois tipos de temores que a gente pode... Aquele temor que você tem, de repente, que não está trazendo paz, aquele temor que de repente está te perseguindo, você não está se sentindo bem, você se sente, de repente, acusado, você se sente cobrado por algo, é o temor que não é para a gente ter, que aqui na Bíblia fala, o amor de Deus lança fora o medo, lança fora esse temor. Então, qual é o tipo de temor que a gente tem que ter? É o grande lance da Bíblia aqui. É temer, não querer desobedecer a Deus. E olha que engraçado. O pastor Takayama, ele vinha pregando há muitos anos atrás sobre isso, né? Sobre o temor de não perder o Espírito Santo, etc. E aí eu lembro que no momento ele sempre explicou isso pra gente. E aí, hoje em dia, ele até fala, olha, irmãos, sabe qual que é a diferença da nossa igreja? Qual que é um dos segredos que Deus revelou para o pastor Takayama? Um dos segredos é não se corromper com o reverendo lá, né? Que a gente escuta direto, né? E aí eu acho que, de repente, você escuta hoje e fala, pô, mas qual que é a importância? Por que é tão importante a gente não ter se corrompido com esse tal de reverendo aí que o pastor fala? Olha que engraçado. O reverendo, ele se fala que ele é o quê? Ele é o Cristo. Ele fala que ele é o enviado de Deus, né? Ele fala que ele é o próprio Filho de Deus, praticamente, falando isso, né? E aí tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó. Eu não vou ler aqui, mas ele fala assim, ó. O filho, quem conhece o pai, senão o filho? E quem conhece o filho, senão o pai? Ou quem o filho quiser revelar o pai? Aquelas pessoas que aceitaram o reverendo lá, que o pastor comenta, não tem como o filho revelar o pai. Não tem como eles conhecerem a graça do pai. Por quê? Porque eles não têm o filho. Para conhecer o pai, você precisa ter o filho. E o filho é Jesus Cristo, o enviado de Deus, o que veio
pagou por todos os nossos pecados e morreu. Então é interessante a gente saber qual que é realmente... E aí eu comecei a entender, falei, nossa, por que o pastor Takayama, no caso, né? Ele temeu ao Senhor, foi revelado um segredo para ele. Ele comenta isso, fala, irmãos, na hora lá eu senti que não era para se corromper com eles. E é engraçado porque o pastor foi lá nessa reunião, ele foi numa reunião que foi convidado, né? E nessa reunião, na hora ele sentiu que não era para fazer parte. E quem foi que revelou aquilo para ele? Foi o segredo que Deus revelou para ele, que não era para fazer parte daquilo. Mas como que ele teve esse segredo? Porque ele temeu ao Senhor. Um sentimento do quê? De não perder o Espírito Santo dele, de não perder o próprio Filho. Então, como é importante, irmãos, é estranho falar irmãos, né? Mas eu estou meio acostumado já a falar irmãos agora. Como é importante a gente temer ao Senhor, a gente saber o que realmente, qual que é o segredo do Senhor para a nossa vida. E aí a gente começa a se deparar, porque a Bíblia fala uma coisa interessante lá mais para frente. Ele fala assim, ó, acho que eu até anotei em vários lugares, em Provérbios 111:10, Salmos 111:10, desculpa, Provérbios 9:10, Provérbios 15:33 e Provérbios 1:7. Todos esses lugares, eles falam a mesma coisa. Eu vou ler um deles, só para a gente entender aqui. Provérbios 9... Deixa eu ver esse aqui, vamos ver, 9:10. Provérbios 9:10. Amém. O temor do Senhor. Então aqui se refere ao temor que o Senhor tem. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a ciência dos santos, a prudência. O mais importante aqui, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então o que se refere aqui na Bíblia, o Senhor também ele tem temor. Mas que tipo de temor o Senhor tem? O nosso temor que a gente tem que ter aqui, assim como eu falei, é o temor de não desagradar a Deus, de repente a gente cada dia mais desejar ser um filho agradável a Deus. E qual que seria o temor do Senhor? Na Bíblia fala o temor do Senhor, ele fala lá em Provérbios também, vamos continuar aqui, Provérbios 14:26. Amém? No temor do Senhor, no temor do Senhor, a firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor, no 27 agora, tá? O temor do Senhor é uma fonte de vida. É uma fonte de vida. O que é o temor do Senhor? Então, uma fonte de vida. E aí a gente volta lá. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Qual que foi o princípio da sabedoria de Deus? O princípio da sabedoria de Deus foi saber que Satanás, ele ia querer enganar os seus filhos, o seu povo. Então qual que foi o princípio da sabedoria de Deus? Foi bolar uma forma de nos salvar, sabendo que nós iríamos para o lado de Satanás. Então, o temor do Senhor, que é fonte de vida, foi uma forma de nos salvar, de ter tido esse plano de salvação para a nossa vida. Então, dessa forma, o princípio da sabedoria de Deus foi saber, olha, Satanás um dia, ele vai se rebelar, e ele vai enganar 1/3 desse povo, e esse 1/3 não vai poder estar mais aqui comigo. Então qual que vai ser o princípio da minha sabedoria? Por ser fonte de vida, por eu amar essas pessoas, por eu desejar, por eu ter zelo por essas pessoas, eu vou bolar um plano de salvação para eles. Então o temor do Senhor para nossas vidas é Ele zelar por nossas vidas. E olha que engraçado, né, meu? Às vezes a gente fala, mas Deus ele zela por nós?
Deus, ele zela por nossas vidas. Assim como a gente tem um zelo, de repente, como Davi, né? Davi tinha o zelo de não querer perder o Espírito Santo, né? Não retire de mim, ó Pai, o teu Santo Espírito. Assim é o Pai. O Pai, ele zela pelos seus filhos. Ele zela por cada um de nós. De qual forma? De muitas formas. De muitas formas ele pode estar cuidando das nossas vidas, zelando por nossas vidas, sem a gente perceber, né? Foi legal o testemunho da Vaninha, que no final ela estava até contando que, poxa, eu comecei a ver como Deus, nada sai do controle de Deus, né? Como nada pode ir contra aquilo que Deus tem zelado por nossas vidas. E às vezes é assim para nós também. A gente se encontra numa situação que a gente começa a não perceber o zelo que Deus tem por nossas vidas. E qual que é o temor do mal? É ao contrário. Foi aquilo que ele fez lá desde lá do céu, né? Ele bolou uma forma de nos afastar do Deus Pai. Esse é o temor do mal. O temor do mal, a Bíblia fala o quê? Se nós ouvirmos a palavra do Senhor, se nós ouvirmos o próprio Pai falar conosco, esse temor do mal não vai nos alcançar. Então, irmãos, o que a gente tem que entender aqui é qual temor a gente tem que abrir os nossos olhos, né? Porque às vezes a gente passa por uma situação ruim, ou você está passando por uma situação ruim, né? Está passando por uma situação difícil, de repente, na sua vida, e você não consegue ver quão temor Deus tem por sua vida, quão zeloso Deus é pela sua vida. Poxa, Shane, mas se Deus fosse tão zeloso por minha vida, eu não perderia tal coisa, eu não passaria por isso, eu não passaria por aquilo outro, eu não conseguiria, de repente, nem ir na igreja, não conseguiria nem assistir os cultos. Como que Deus é zeloso por minha vida? Existe, e nós sabemos que existe o direito de Satanás, né? Então, Satanás, ele tem o direito dele. Deus, ele não pode, no tempo... Eu vou até contar um testemunho que o Renan estava me falando aqui. Tem um pastor de uma outra igreja, né? E ele pegou Covid também, igual a Vaninha, né? E ele ficou super mal. Ele ficou no hospital super mal. E por algum momento, por vários momentos, ele não estava conseguindo respirar. Ele sentia falta de ar, não conseguia respirar e etc. E aí ele orava, tipo, ele falou que estava meio desanimado, tal, né? Falou, poxa vida, né? Mas tal, meio que para baixo, né? E aí ele fala que teve uma noite que ele viu que ele estava precisando de ar, e ele acordou e viu os anjos e o Senhor Jesus. E os anjos falou para Jesus, Jesus, a gente pode socorrer ele agora? E aí Jesus falou, ainda não, só mais um pouquinho. E aí no outro dia esse pastor acordou super bem, já teve alta, já estava super de boa. O que quer dizer isso? Quer dizer que naquele tempo Jesus não podia atuar ainda, porque ainda era sobre o tempo de Satanás, sobre nossas vidas. Então existe sobre nós, irmãos, o tempo de Satanás também. Então não é porque existe o tempo, não é porque a gente passa por várias situações que Deus não está zelando por nossas vidas, que Deus não tem cuidado das nossas vidas, em todos os aspectos. De repente você está querendo arrumar um emprego, né? Já está com uns 40 anos, nunca trabalhou. Fala, pô, mas como que o Senhor não tem zelado por minha vida? Até hoje eu não consigo trabalhar, tal. O Senhor, ele tem zelado pela tua vida. O Senhor, ele tem cuidado da sua vida. O temor do Senhor é este, o cuidado por nossas vidas. De repente você para e pensa, poxa vida, mas eu não estou conseguindo casar, já tenho 50 anos, desejo casar, tal. Poxa, o Senhor não está comigo, o Senhor tem cuidado da sua vida. E é engraçado porque, e aí a gente entra lá em Eclesiastes 3, né? Tudo tem o seu tempo determinado. Quando fala que tudo tem o seu tempo determinado, existe o tempo determinado para Satanás agir e o tempo determinado para Deus agir também. E aqui também fala que tudo tem o tempo determinado, então todos têm o dia mau e o dia bom. Não é porque você está passando por um dia mau, ou
anos mal, né? De repente você fala, poxa, mas não é um dia só, já tá, sei lá, 30 anos mal, já tá não sei quantos anos ruim. Não é por isso que Deus não tem zelado pela sua vida. Não é por isso que Deus ele não tem cuidado da sua vida. Porque Deus ele zela por nós. Porque a essência de Deus é amor. E uma coisa que eu tava até brisando esse negócio de temor e tal, né? Fala, poxa vida, mas o temor do Senhor, então, é um princípio da sabedoria. Então Deus ele é todo sábio. Ele sabe de todas as coisas. E ele já esteve aqui e ele sabe de tudo. Ele sabe do mais íntimo que você está passando. Às vezes alguém de casa, né? Alguém está assistindo aí na sua casa, fala, pô, ninguém sabe o que eu estou passando. Deus sabe. E Deus ele tem zelado pela sua vida. Deus ele tem cuidado da sua vida. Até naquele sentimento que você já teve de querer se matar de repente, né? Sentimento de tomar remédios, né? Tomar um monte de remédio aí para de repente morrer. Um tempo atrás eu tava com várias dores também, né? Tô tipo... O que a gente mais conversa aqui na galera é tipo, qual hospital você foi? Porque, tipo, tá ligado? Tipo, todo mundo vai no hospital. Qual remédio que é bom, não sei o que e tal. E aí, mano, com várias dores, mano, começou a doer minhas costas. Falei, mano, deve ser o pulmão já também, deve estar tudo estourado. Pensei, mano. E aí, no momento, você começa até a pensar, pô, mano, é mais fácil às vezes morrer, né, mano? Porque você não sente mais dor, você não sente mais nada, né, velho? Só que aí esse sentimento que vem, que Deus ele vem zelando por nossas vidas. E às vezes a gente vai com um sentimento ao contrário, né? A gente começa, Deus zela tanto por nós, e a gente vem com um sentimento de morte. A gente começa a ter um sentimento de, poxa vida, mas se Deus ele tem zelado tanto por sua vida, por minha vida, por que a gente precisa às vezes sentir tanto vontade de não querer mais a nossa vida? Isso é normal, acontece. Tem fatos, tem momentos que a gente passa por isso. Mas nesse momento que você passar por isso, achando que você mesmo não quer mais a sua vida, você mesmo não deseja mais a sua vida, existe alguém que deseja, existe alguém que está zelando por sua vida. E olha que muito louco, cara. Deus ele zela tanto por nossa vida que ele bolou, o princípio da sabedoria dele foi bolar um plano de salvação para nós. E esse plano de salvação foi completo, foi perfeito, único, suficiente para nós. A gente não precisa de outro plano de salvação. Então, a partir do momento que você crê em Jesus Cristo, assim como eu falei que Deus ele revelou um segredo para o nosso pastor Takayama de não ter aceitado o reverendo, e através de não ter aceitado o reverendo, o filho revela o pai para nós, assim como Deus ele pode mostrar o segredo para você também, para nós também, né? O que a gente tem que ter? É o temor ao Senhor. Qual temor? Zelo por não perdê-lo. Não querer desagradá-lo, né? Então aquele espírito que fala ali, espírito de temor, que Deus não nos deu, e ele não deu para nenhum de nós. Nenhum de nós, você que está na sua casa, de repente você está com um espírito de medo de tudo, Deus ele não deu esse espírito para você. Quem colocou esse espírito em você foi Satanás. E hoje Deus vem falar para cada um de nós que ele vem com a libertação desse espírito. Ele vem com a libertação. E qual que é a libertação? É o amor. Porque no amor não há temor. Qual temor? Esse medo. No amor não há medo. No amor não tem nada disso. Porque Deus ele revela a graça dele sobre nós. Então, irmãos, assim como a Vânia... Eu achei muito legal, porque aquilo que Deus ele colocou no meu coração, ele realizou na vida da Vânia, né? O zelo que Deus tem pela vida da Vânia, cuidou da vida da Vânia em todo o tempo. E aí você se depara e fala, pô, mas teve um irmão nosso que faleceu, Deus não teve zelo? Muito pelo contrário, isso é um pensamento errado que nós temos. Às vezes Deus zelou ele tanto que já levou para o céu. Imagina só se de repente a gente continua aqui nessa terra e se perde a nossa salvação por ter vacilado em alguma coisa, né? E a Bíblia fala que no finais dos tempos, Satanás tentaria enganar até os escolhidos. Então Satanás está vindo com tudo aqui. Então às vezes Deus recolheu alguém, né? Para que ele seja salvo. Porque Deus zelou tanto a vida dele, que aqui a Bíblia relata que quem está aqui nessa terra dorme, né? Não é morte.
Morte é você ter a separação de você e Deus para toda a eternidade. Então, aqueles que dormem aqui, que dormiram, né, que Deus recolheu, às vezes Deus já sabia o futuro. E Deus, ele sabe cada um de nós, cada um que nós vemos a estar passando, né? Cada situação que você se depara agora, né? Você da sua casa, você que vai assistir daqui um tempo, você se depara numa situação de medo, você se depara numa situação que acha que ninguém gosta de você, você quer, de repente, tirar sua vida, de repente você quer desistir, né, da sua vida aqui na Terra, saiba que o Senhor, ele zela pela tua vida. E ele vai zelar por todo o tempo. Em todo o tempo, ele está querendo salvar. Deus, a salvação que Deus ele trouxe para nós é para a humanidade toda. Eu quase não consigo falar. É para todos nós a salvação do Senhor. Todo aquele que crê será salvo, a Bíblia fala. Então Deus, de uma forma que ele quer, é a nossa salvação para toda a eternidade. Então, irmãos, se de repente você não sabia, né, qual temor que a gente tem que ter por Deus, esse é um dos temores. E o mais importante que a gente tem que saber, que Deus, ele zela por nossas vidas. O temor do Senhor é fonte de vida. O temor do Senhor é por você, é pelos seus parentes, é por cada situação que está sobre nós. Eu queria só continuar lendo aqui um versículo que fica em Provérbios 1, 29. Porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor de Deus. Qual o temor de Deus? A salvação de Deus. Às vezes a gente aqui assim como fala aqui, ó, porque aborreceram o conhecimento e não preferiram. Às vezes a gente não quer a salvação de Deus para nossas vidas. Às vezes a gente, por vários momentos, né? Eu digo, por várias situações, a gente não aceita aquilo que Deus ele tem para nossas vidas. A gente se depara e prefere um Deus, de repente, rígido. De repente, a gente prefere um Deus que dá uma forma que a gente tem que correr para a nossa salvação ou algo do tipo. Só que aqui fala, preferiram, não quiseram o temor de Deus. Que a gente possa querer esse temor de Deus nas nossas vidas. Lembrando, o temor de Deus é fonte de vida. Que a gente possa aceitar esse temor, esse zelo que Deus tem por nossas vidas. E que a partir de agora, se Deus quiser, cada vez que Satanás ele vir com algum pensamento, colocar algum pensamento na sua vida ou na nossa vida, que a gente possa lembrar que Deus ele zela por nós, que Deus ele quer o melhor para nossas vidas. O Senhor, ele tem dado o melhor para nós. Poxa, o que é o melhor, né? Relativo isso. Esse é o melhor que Deus tem dado para você, para mim, para cada um de nós, é sabendo que para a nossa salvação, né? Eu só queria finalizar aqui com um versículo. Na verdade, tenho vários versículos aqui, mas eu não quero prolongar muito também. A gente vai fazer uma oração aí. Oração de fé. Uma oração poderosa. Não, peraí, opa, eu abri errado aqui, deixa eu ver se é isso aqui. Aqui, ó, 1 João 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, tudo aquilo que a gente tem de ansiedade, tudo aquilo que a gente tem de medo, tudo aquilo que a gente tem de temor. Na primeira opção que eu falei, a gente lança sobre ele, sobre Deus. Porque ele tem cuidado de vós. Deus ele tem cuidado da sua vida. Pode estar acontecendo as piores das situações, cara. Deus tem cuidado da sua vida. De repente, como os discípulos lá, né? Pedro, o pessoal que teve uma morte, às vezes, cruel, né, cara? Mas Deus tem cuidado. Deus cuidou da vida de Pedro, cara, em todo o tempo.
Deus cuidou da vida de Paulo, Deus cuidou da vida de todos os outros e nós aqui. Então, que isso fique marcado em nossos corações, que Deus, Ele zela por cada um de nós em todo o tempo. Pode estar acontecendo o que for, irmãos. A pior da situação, Deus, Ele tem cuidado das nossas vidas. Deus, Ele tem zelado por cada um de nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem nada que pode ser contra nós. Às vezes, assim como a Vaninha passou por esse problema de doença, né? Às vezes a gente pensa, poxa vida, então não é pra... Deus não tá comigo, né? Acho que muitos pensam assim, né? Na hora da tribulação, né? Mas Deus tem cuidado de nós em todo o tempo. Amém, irmãos? A banda aí já quiser se posicionar aqui, a gente vai estar fazendo um período de oração agora aí. Nesse período de oração que você possa estar agradecendo ao Senhor também, uma das formas. Uma das coisas que você possa estar agradecendo ao Senhor porque Ele tem cuidado da sua vida. Em todo o tempo Ele tem dado o melhor para você. Em todo o tempo Ele tem zelado para a sua vida. Desde o início Deus zelou por cada um de nós. Ele zela até hoje para a nossa salvação, para a nossa vida eterna com Ele. Amém, irmãos? Chama aí o nosso irmão Palmitos. Aquele ali? Pegar aquele microfone ali. Amém, irmão? Deus abençoe cada um aí. Fica essa palavra no coração. Caramba. Não sei se o Jorginho abriu esse som aqui. Jorginho, troquei de microfone. Amém, gente? Só falar uma coisa rapidinho. Essa semana, quando o Shane falou pra mim que ia fazer uma oração, aí eu já falei, mano do céu, faz tanto tempo que eu não oro. Não oro nem dentro de casa, como os caras vão me colocar pra orar lá na igreja. Mas aí aconteceu uma situação em casa, acabei conversando com a Carol. Ela falou uns bagulho da hora, a gente conversou, né? E acaba encaixando em tudo que... O testemunho da Vânia, a pregação do Shane. E acho que tinha começado no domingo já. O pastor Celso tinha falado domingo de manhã sobre o lance do temor, né? E, mano, às vezes a gente se acaba se pegando nesses bagulho de rolar um temor desse lance do Covid e tudo. No começo, mano, eu nem ligava pra máscara direito, tá ligado? Eu ia trabalhar, vou usar máscara direito, o quê? Ligava o ar-condicionado, eu usava o ar-condicionado com o cara que andava de metrô do meu lado. Não vou usar máscara não, dane-se. E aí, mano, de um tempo pra cá eu comecei assim, mano, esse bagulho de... vai, vou morrer, mano, não, tem que tomar cuidado. E perigoso, mano, a Carol já teve um esquema de asma um tempo atrás, né, quando ela era mais nova. E antes da gente casar, ela ficou internada com um problema no pulmão. Eu falei, não, mano, se ela pegar esse bagulho, ela vai morrer, velho. E aí a culpa vai ser minha, eu que vou levar o bagulho pra dentro de casa. E aí, tipo, no domingo, o pastor orou e... Foi no domingo, não sei se foi esse domingo ou foi um domingo antes, que a gente fez um ano de casado, né? E aí o pastor orou tudo e eu falei, mano, esse bagulho tá repreendido, velho, não aceito esse bagulho na minha vida não, mano, não tem esse lance do temor não, a gente não tem que ter medo desse bagulho, manja. E é muito louco que tudo se encaixou, sabe? Aí, tipo, realmente eu acho que era pra eu orar mesmo, tá ligado? Só mais ou menos por aí, amém? Pai, nós te damos graças, ó Pai, pela oportunidade de estar na Tua casa, Pai. Te damos graças, Senhor, pelo sacrifício do Teu Filho, ó Pai. O único e verdadeiro Cordeiro, Senhor. Aquele, ó Pai, que nos levou de volta a Ti, ó Pai. Que nos resgatou, ó Pai, a Tua presença, Pai. E nos resgatou, ó Pai, como filhos, Senhor. Nós temos o privilégio de Te chamar de Pai, Senhor. Pai, nesse um ano, Senhor, quantas situações, ó Pai, quantas coisas vivemos, ó Pai, ou quantas coisas vimos, ó Pai. Alguns parentes passaram, ou pessoas próximas, ó Pai, que nos gerou um certo medo, ó Pai, um certo temor, ó Pai, uma certa desconfiança, Senhor.
Quantas vezes, Senhor, nós, por nós mesmos, ó Pai, nós nos afastamos de Ti, ó Pai, ou desviamos o olhar, ó Pai. Perdemos um pouco da esperança, Senhor. Mas, Pai, nós declaramos, ó Pai, que a nossa esperança está em Ti, Senhor. Nós declaramos, ó Pai, que nós depositamos, ó Pai, todas as nossas fichas em Ti, Pai. Tu és o nosso socorro bem presente, Senhor. Tu és a nossa fortaleza, Pai. Ó Pai, por quantos motivos, ó Pai, nós passamos por este temor, ó Pai. Mas, Pai, que este temor seja lançado fora, Senhor. E que a gente possa olhar, ó Pai, em Ti, Senhor, e ver o nosso socorro, ó Pai. Que esses corações, ó Pai, que estão com temor, ó Pai, ou dessa doença, Senhor, ou da faculdade que não sabe se passou ou se não passou, Senhor, do Enem, Senhor, ou do emprego, Senhor, da dívida, Pai, do cartão de crédito que é o cartão e no mês que vem é o cartão de novo e é só aquela bola de neve, Pai. Que essas pessoas, Senhor, possam encontrar escudo em Ti, ó Pai, encontrar fortaleza em Ti, Senhor. O Teu amor lança fora todo medo, ó Pai, Tua palavra já diz, Senhor. E se por algum motivo, ó Pai, talvez a gente não tenha passado por isso, Senhor, coloque em nossos corações a orar pelos nossos irmãos, ó Pai. Porque nós somos um corpo, Senhor. Somos o corpo, apenas um corpo, ó Pai. Somos a Tua noiva, Senhor. Nos ensine a orar pelos nossos irmãos, ó Pai, a clamar por eles, ó Pai. Nos ensine, Senhor, a amá-los, ó Pai. A nos colocar no lugar deles, ó Pai. A Tua palavra diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia, Pai. Ó Pai amado, vá-te contra cada filho Teu, Senhor, de cada filial, Senhor, de cada, Pai, cada filho Teu, Senhor, que às vezes, ó Pai, não encontra forças para dar um passo, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos entregar, ó Pai, as nossas vidas, Senhor, os nossos trabalhos, Senhor, a nossa casa, Senhor, tudo que há em nós, ó Pai, está entregue em Tuas mãos, Senhor. E que tudo que há em nós louve o Teu santo nome, Pai. Oh, Pai, eu Te dou graças, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Mesmo, Senhor, que, como aconteceu com a Vânia, Senhor, ela não conseguia ver, Pai. Mas os Teus planos são perfeitos, Senhor. O Senhor não erra, Pai. Nos perdoe, Senhor, se por alguma vez, Senhor, nós nos esquecemos, ó Pai, mas traga à memória, Senhor, aquilo que nos traz esperança, Senhor. Vá de encontro a este coração, ó Pai, que não consegue mais, Senhor. E que ele possa encontrar em Ti, Senhor, um socorro, Pai. Que ele possa encontrar em Ti, Senhor, um escudo, Pai. E que em tudo, Senhor, nós possamos dar graças, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu Te dou graças, ó Pai, porque Tu és fiel, Senhor. Eu Te dou graças, ó Pai, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado, ó Pai, muito obrigado, Senhor. Escura noite, eu correrei pra Ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em Ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai com irresistível graça. Eu Te dou tudo
eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor, esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda aos profundos vãos, és bondade que atrai com irresistível graça, eu te dou tudo que sou. És o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda aos profundos vãos, és bondade que atrai com irresistível graça, eu te dou tudo que sou. Eu te dou tudo que sou. Acaba aqui, né, mano? Amém? Ô, pastor, faz a oração aí do a benção, Neste momento, nesse momento. Você ora aí pelos... Tem os pedidos de oração aí também, né, meu? O pessoal já tá colocando agora no chat ao vivo, né, mano? Já vou ler uns aqui já. Tá chegando coisa séria aqui. É, então. Quem quiser já tem tempo ainda, né? Tem, dá pra mandar até. Renan vai estar fazendo oração aí pelos pedidos e aí eu dou a benção. Pai amado, a gente te agradece, Senhor, por este tempo, Senhor amado, junto com os nossos irmãos agora, Senhor, cada um no seu lar, meu Pai, mas todos nós com a mesma comunhão de espírito, Pai. A gente te agradece pela tua palavra, Senhor, e porque o Senhor tem revelado a nós a tua face de paz, Senhor amado, a qual não gera em nós medo, Senhor, mas que produz em nosso coração amor, Senhor amado, e o principal, Senhor, zelo pela tua palavra, Senhor amado, que possamos guardar a tua palavra de amor em nossos corações, Pai, e esta palavra certamente, Senhor, ela vai lançar fora, Senhor, todo o medo dos nossos corações, meu Pai. E nós oramos agora, Senhor, por cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs que estão em suas casas agora, Senhor amado. E o Senhor conhece a aflição de cada um, o Senhor conhece o pedido que cada um tem diante de Ti, a necessidade de cada um. E nós temos a certeza que o Senhor é capaz de nos dar muito mais daquilo que nós somos capazes de pedir, de desejar. O Senhor tem muito mais para nós, meu Pai amado. Então que venha a nós, meu Pai, que venha o Teu direito, meu Pai amado, nas nossas vidas, meu Pai, o tempo do 7, Senhor amado, o tempo do Senhor, meu Pai, que venha, Senhor amado, sobre a vida de cada um, Senhor, trazendo, Senhor, a Tua bênção, Senhor amado, trazendo, Senhor, a libertação, meu Pai, trazendo a cura, Pai, trazendo, meu Pai, em nome de Jesus, a Tua prosperidade, Senhor, trazendo a Tua coroa de glória, Senhor, que possamos permanecer em nome de Jesus, crendo em Ti, porque aqueles que permanecerem, Senhor, receberão a coroa da vida, Senhor. Então que venha a Tua coroa de glória sobre nós, meu Pai. E o principal, Senhor, que não falte o Teu Espírito Santo, Senhor. Que esse tempo, Senhor amado, de tantas lutas, tantas dificuldades, meu Pai, que possamos, meu Pai, buscar sempre o Teu Espírito Santo, não só ter o Espírito Santo, mas transbordar, em nome de Jesus. Está escrito, meu Pai, que o Senhor não negará o Espírito Santo se nós pedirmos, meu Pai, e nós pedimos agora, Senhor, a Ti o Teu Espírito Santo, Senhor, transbordando em nossas vidas, porque o Espírito Santo é o
Consolador, meu Pai. Então todo o consolo, Senhor, que nós precisamos está em Ti, está no Teu Santo Espírito. Que cada família, Senhor, que precisa do consolo, meu Pai, que o Teu Espírito Santo tenha lugar agora em cada coração para consolar, meu Pai, para enxugar, meu Pai, toda lágrima, Senhor, em nome de Jesus. Todo aquele que está agora, Senhor amado, em fraqueza, Senhor amado, todo aquele que está agora achando que não há mais chance para ele, que não tem mais forças, que este Espírito Santo Consolador tenha lugar agora nessa casa, nessa vida, neste coração, trazendo agora toda a esperança, Senhor, porque a nossa esperança está no tempo do Senhor, e o tempo do Senhor Jesus, o reinado do Senhor Jesus se aproxima, e nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, estabelece o teu reino em nossas vidas, estabelece o teu reinado em nossos lares, estabelece, Senhor Jesus, o teu reino, porque este é o desejo do nosso coração. Todo o nosso ser anseia por este tempo, o tempo do Senhor Jesus se estabelecendo, e tudo aquilo que foi lesado pelo inimigo, o Senhor Jesus vai redobrar em bênção, o Senhor Jesus vai redobrar com a sua graça, vai em nome de Jesus trazer tudo aquilo que foi tirado, o Senhor Jesus vai trazer muito mais sobre a vida de cada um. Assim nós cremos, meu Pai, porque assim é e porque assim já aconteceu, meu Pai. Então nós oramos agora, Senhor amado, declarando, Senhor amado, a tua bênção na vida de cada um dos nossos irmãos, Pai, e te agradecendo, meu Pai, por tudo, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, e assim nós cremos, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus, Pai. Pai, nós consagramos todo o dízimo, Senhor, toda oferta que foi dada, Senhor amado, que seja, Senhor amado, primícia para Ti, Senhor amado, tudo aquilo que cada um, Senhor amado, fez de coração, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça e a salvação de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus.